O evangelismo pessoal é o quê? É a obra de falar de Cristo aos perdidos individualmente. É levá-los a Cristo o Salvador. Amém? Então, assim, eu, individualmente, eu tenho essa responsabilidade. Eu preciso, diga assim, eu preciso anunciar a Cristo. Então, o evangelismo é evangelizar, isto é, espalhar as boas novas da salvação em Cristo. O evangelismo pessoal foi o meio básico empregado por Jesus e aos seus apóstolos no princípio, e tem sido um dos mais eficientes meios usados pelos crentes há quase 2000 anos para a salvação dos pecadores, né? Inclusive nós estávamos, né? Outrora sim, alguém pregou para nós. Todo tipo de evangelização é válido, mas nenhum dispensa o apoio à cooperação do evangelismo pessoal. Então se eu estou cheio de Jesus, eu tenho que transmitir para as outras pessoas. Então eu quero que você saia desse alinhamento, desse seminário com essa mentalidade. Não, eu preciso falar de Jesus, eu preciso testemunhar, ou no mínimo ser como o apóstolo André, que levava as pessoas a Jesus. Ele não era talvez muito de estar pregando assim, mas ele levava muitas pessoas para Jesus. Deu para entender aí nesse ponto? Então a Bíblia está recheada dessa missão, irmãos, é a nossa missão, falar de Jesus. Nós precisamos testemunhar, falar de forma... É claro que existe a mídia que ajuda, nós podemos pregar, mas não substitui o falar, irmãos. Por exemplo, você está lá aqui, está abençoando uma pessoa lá, a gente tem gravado os devocionais e postado, e uma pessoa entrou em contato, que foi muito abençoada, né, pela mensagem que postamos ali. Eu não sei nem onde a pessoa foi abençoada, mas eu não conheço ela pessoalmente. Foi bênção, foi, mas nada vai substituir eu chegar para o meu vizinho e falar, entendeu? Para o meu familiar, enfim, no meu trabalho. Então eu preciso fazer esse evangelismo, que não é só também, como eu disse, que nós falamos, não é só o pregar, mas principalmente testemunhar. Vai chegar o momento da pregação, de testemunhar, do discipulado, mas também começa principalmente com o nosso testemunho de vida, beleza? Então diga assim, eu não vou me excluir dessa missão. Aqui na missão não tem aquela mentalidade, meu pastor disse, né? Eu só faço isso. Não dá. Amém? Amém, meus pastores, amém? Não, todos nós somos evangelistas, irmãos, amém? Como que nós vamos cumprir esse propósito se nós não tivermos essa mentalidade? Todos nós somos chamados a levar Jesus para as pessoas e levar as pessoas a Jesus. Amém, queridos? Então diga assim, eu tenho esse chamado, eu tenho essa missão. Agora vamos lá. Qual preste bem atenção, o alvo do evangelismo pessoal? Ele tem basicamente 3 alvos. Primeiro são os não salvos. Quem são os não salvos? Quem são os não salvos? Responda aí. Que não estão salvos. Muito bem, Raíssa. Você é demais, hein? A benção. Olha, a discipulada. Está lá na Massa de Vitória. Olha, a discipuladora dele bem só escutando, dando ok aí. A pastora. O que mais? O evangelismo também pessoal, ele é para quê? Para restaurar os desviados, né? Essa palavra, né, ninguém gosta muito de usar, mas vamos dizer aqueles que saíram da presença. Vamos colocar assim. Cada um chama do que é, mas o fato é que a pessoa não está mais na presença. Quer chamar de desviado. Porque alguns falam, não, mas se era crente não é desviado, porque é crente não se desvia. Mas enfim, irmãos, uma coisa é fato. Tem muitos daqueles que estiveram na presença e hoje não estão mais. É ou não é? Seja sincero. Na porcentagem de 0 a 100, quantos você acha que no Qualicamp, quem compõe o maior grupo que vai para o Qualicamp? É os não salvos, os afastados. Você sabia disso? O maior público do Qualicamp são os afastados. Porque eu esfriei, porque eu estava na presença, mas saí. Eu conheci Jesus. Então, a pessoa está voltando. Mas glória a Deus, porque o evangelismo pessoal também são para esse grupo de pessoas. E também, o que mais? Para que serve o evangelismo pessoal? Também para edificar os crentes. Agora entenda, olha que isso aqui, bem na sutileza aqui. O que é edificar os crentes? Por mais que eu seja salvo em Cristo Jesus, eu vou já depois, mais à frente, quiser falar sobre isso. Isso não me exclui de ser exortado, de receber uma palavra. E querendo ou não, o evangelho está vindo de novo para mim. Eu preciso ser evangelizado por mim mesmo. Eu tenho que pregar, como eu falei, para mim mesmo, e também aceitar quando eu preciso também ser evangelizado pela minha esposa. Por exemplo, meu amor, hoje você fez uma coisa que não era para você ter feito. Meu amor, hoje você está demais, né? Você ajeite, né? Ela está pregando para mim, está me evangelizando. Tranquilo? Deu para entender esse raciocínio? Então, é muito bom ter essa
essa mentalidade porque nos mantém humildes e saber que a gente está num processo. Amém? A salvação é esse processo contínuo de aperfeiçoamento. Eu não vou ter muita leitura extensa, que vai ficar muito, cansativo, mas vamos lá. Então deu para entender mais ou menos isso. Então o evangelismo pessoal, ele é para os não salvos, para restaurar os afastados, vamos colocar assim, e edificar os crentes. Amém? Glória a Deus. Qual é o grande manual, irmãos, do obreiro no evangelismo pessoal? O obreiro que eu falo aqui agora, todos nós que somos obreiros, fazemos a obra de Deus. É a Bíblia, irmãos. Por isso que nós estamos nesse plano de leitura, para nós recebermos de Deus para ter o que entregar. Eu sempre falo aqui na congregação, nós não temos absolutamente nada para entregar para ninguém. Não temos nada. O ser humanamente falando. Agora, quando eu estou recebendo de Deus, lendo a palavra, sendo cheio, aí sim, eu vou entregar aquilo que não é meu, que é dele. Agora, como eu vou entregar algo se eu estou vazio? Então eu preciso receber, eu preciso estar cheio, eu preciso estar pegando fogo para eu poder falar com autoridade, porque a primeira palavra, a espada deu para onde? Para cá primeiro. É isso que diz Hebreus capítulo 4? A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que penetra a profundidade, em todas as coisas. Vamos avançar então, diga assim, a Bíblia é o grande manual, tá? Agora, existe desculpa para não fazer evangelismo pessoal? Sabe que existe desculpa? O ser humano dá desculpa, eu quero dizer assim? Dá, Quais são algumas típicas desculpas? Eu estou muito ocupado. Já não é uma verdade, porque por onde ele passa, tem pessoas mal faladas de Jesus. Então, não tem desculpa. Onde nós estamos testemunhando de Jesus. Um dia uma senhora bateu lá na porta de casa, irmão, eu vim pedir uma ajuda aí, porque me mandaram para cá. Eu falei, eita, meu Deus, quem mandou? Porque sabe que a gente é um pastor que vai dar uma ajuda, Sabe que só que eu passo por isso, vocês passam muito por isso, os pastores. Não, pastor vim pedir oração, pastor vim pedir um pix. Olha, irmão, só chega esse negócio do pix. Eu queria ver onde foi que o pessoal viu que eu sou rico. Mas amém, eu recebo. Não é ser rico. Irmão, eu tenho essa profecia, porque o pessoal acha que eu sou rico, eu até brinco, Mas o rico não é que ele tem dinheiro na poupança, aquele que é rico de Deus, que partilha, o que tem, A riqueza está em você partilhar. Como eu até brinco aqui, uma vez eu dei 1 quilo de feijão pro irmão, aí recebeu lá na porta, 1 quilo, irmão, só. O irmão sabia que era aquele último quilo que eu tinha dentro de casa. Aí eu falei, abençoado, Deus te abençoe, meu irmão. Uma vez no sinal dei 50 centavos, o único dinheiro que eu tinha. Aí a minha falou, você não tem vergonha na sua cara, 50 centavos. Aí eu falei, meu Deus, é prova, Senhor. Vai na bênção, irmão, depois você vai ganhar mais ali na frente, irmã. Outra desculpa, estou muito ocupado e não tenho tempo. Aí, desculpa, Para não fazer, aí desculpa, Que mais? Estou muito cansado, muito fadigado, Que mais? Não sei falar, isso aqui às vezes a pessoa até quer, mas realmente tem essa uma boa desculpa. Poxa, mas não sei falar, tenho vergonha, Às vezes a pessoa se bloqueia por isso. Não dou para nada na igreja, Ou não tenho capacidade, às vezes a pessoa para nisso. Não, eu tento, mas não tenho capacidade, ela se diminui, mas não se diminua, Porque quem nos capacita é o Senhor, amém, queridos? Onde nós devemos evangelizar? Nos cultos também, você sabia que você evangeliza? Às vezes chega um irmão brabo, aí eu chego uma pessoa ali que está pedindo uma palavra, você vai dar uma palavra, você já está evangelizando. Amém? O que mais? Nos lares, visitando, também, ou na própria casa com os familiares, em público, o que mais? Nos transportes, em modo geral, nas instituições públicas, privadas, e aproveitando as ocasiões. Nossa apóstola sempre fala, ela é fominha de ganhar vida, irmãos. Ela está fazendo a unha, ela está pregando ali para a pessoa que está fazendo ali a unha dela. Então que tenhamos esse sentimento, Jesus, Senhor nos ajuda, Pai, que às vezes o ser humano, quer falar tanta coisa, mas não quer falar de Jesus, Senhor, tem misericórdia de nós. Bom, o que mais nós temos que falar aqui? Está aqui, vamos lá. Como nós devemos evangelizar, Queridos, olha só, para começar, a pessoa que vai evangelizar, ela também tem que ter primeiramente uma experiência de salvação. Eu vou fazer uma pergunta aqui só para você pensar. Quando foi que você chegou à conclusão que você se converteu? Tem alguém aqui que não tem essa consciência que se converteu? Porque se não tem, aí é um sinal que talvez você ainda não, de fato, se converteu. Você precisa ter algo na sua vida e falar, não, nesse momento exato aqui eu tive uma experiência com Deus e foi transformadora. Então começa por aí, você precisa ter essa experiência de conversão.
Quando realmente você tomou uma posição e falou assim, a partir de hoje eu vou lutar contra o pecado, eu estou convencido que eu sou um pecador, né? E aí eu não quero mais essa vida que outrora eu levava. Então seria um paradoxo, né? Como é que uma pessoa ela quer evangelizar sem ter experiência de salvação? E também nós temos que questionar nossas experiências de salvação. Será que eu sou salvo mesmo? Depois eu vou tentar desmistificar um mito que existe no meio evangélico, que é assim, não, eu só vou saber no último dia. Não. Que vai dizer se é não ou não é salvo. E na verdade não, é o Senhor que vai direcionar isso. Depois eu vou falar sobre Efésios 2, versículo 8 e 9, e você precisa sair daqui com esse entendimento, tá bom? Depois eu vou falar mais sobre isso. Deixa eu avançar aqui nos tópicos para a gente entender bem essa questão da dinâmica da salvação, tá? E que nós vamos precisar levar para algumas pessoas. Eu vou entrar aqui já num outro ponto aqui, aí depois eu vou continuar aqui, que é assim, certa feita eu fui visitar uma pessoa que ela participava, né? O irmão participava aqui bem da igreja e tudo mais, e de uma hora para outra ele parou de participar. Aí eu fui atrás para conversar, né, pastor, para ver o que aconteceu. Enfim, eu percebi que na verdade ele acabou se ocupando com as coisas pessoais e acabou desanimando um pouco de vir para a igreja. Aí eu vi aí eu falei assim, poxa, como é que eu vou entrar no assunto da salvação com essa pessoa aqui para que haja um confronto aqui em amor, né? Aí eu falei assim, irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Poxa, você é uma pessoa que tem um potencial muito grande, você é uma pessoa, né, que pode ser grandemente usada por Deus, mas deixa eu te fazer uma pergunta, eu não vejo você assim se empenhando muito para ganhar vidas, de se consolidar mesmo na obra do Senhor. Eu posso fazer uma pergunta para você? Ele falou, pode. Qual foi a sua experiência de salvação? Resumindo, ele falou que participou de um monte de igreja, resumindo, ele não tinha encontrado ainda a salvação. Era por isso. Aí começou a ganhar dinheiro, aí foi desviando e resumindo, saiu da presença. Aí eu entendi, eu falei, porque não teve experiência de salvação. Eu falei assim, olha, é importante você ter uma experiência de salvação com Deus. O que é essa experiência de salvação? Você tem consciência, claro, que você é um pecador, que Jesus morreu pelos seus pecados. Aí ele, não, é porque quando eu era pequeno, eu ia para a igreja. E aí eu fui batizado lá, né? Aí eu comecei a ver que não tinha nada a ver com o assunto de salvação. Porque quem é salvo vai dizer o seguinte, não, olha, é o seguinte, teve um fato na minha vida que aconteceu, nessa data, nesse dia, nesse momento, realmente eu criei uma consciência, né? Deus me deu uma consciência de que eu sou pecador, que eu precisava mudar. Aí sim, a pessoa, ela realmente teve uma experiência de salvação. Então, eu quero que você pense nisso. Às vezes eu me questiono, eu falei, não, mas eu tenho uma experiência de salvação. E aí você começa a fazer um histórico da sua vida e chega à conclusão, não, realmente eu abracei a salvação. E essa salvação não está em mim, de mim mesmo, eu quero dizer, de mim mesmo, mas ela vem do Senhor. Então, eu sou salvo não pelas minhas obras de justiça, mas pela obra que foi feita. Agora, claro que uma vez que eu acredito naquela obra, a minha vida ela vai andar em consonância a essa obra. Embora nós ainda podemos pecar. Deus não vai salvar ninguém, irmãos, que é ilibadamente perfeito. Não existe, que não peca, que não tem qualquer fagulho de falha. Não vai ser isso, porque Deus, se Ele usasse esse critério, ninguém vai ser salvo, irmãos. Deus vai salvar no histórico geral da sua vida. Se você teve mais acertos do que erros. No geral, você... Por exemplo, pastor, o irmão passou a vida inteira, um exemplo, né? É só um exemplo que eu nem sei se existe, só para dar uma ideia. Passou a vida servindo a Deus, aí um dia, sei lá, ele se desentendeu com uma pessoa, morreu naquele dia, ele perde a salvação? Não perde, irmãos, porque senão Deus seria cruel. Agora, vamos colocar uma hipótese, ele errou, agora ele persevera em continuar errando. E Deus está mostrando, ele persevera no erro, continua no erro, aí morre, aí sim, existe uma grande possibilidade de ele ter perdido a salvação dele. Quem está entendendo? Agora, claro, irmão, se você está na confiança daquela cruz, da obra que foi feita, é pela obra dele que eu sou salvo. Essa garantia eu tenho por ele. É por isso que aqui, tanto o calvinismo como o arminianismo, eles se harmonizam. Porque é aquela questão também. Por exemplo, se eu estou nele, eu não estou salvo? Ainda que eu tenha minhas falhas, mas se eu estou procurando todo dia andar na presença, eu estou salvo, mas não por mim. Porque, eu estou fazendo certo, Deus vai ter que me salvar. Não. É por misericórdia e graça de Deus, baseado na obra dele.
É na confiança do que ele fez por mim. Porque por mim mesmo eu não vou ter salvação. Ninguém tem salvação. Agora, claro, uma vez naquela obra, irmão, nossa vida tem que andar em conformidade com essa obra. Deu para entender? Então, isso é salvação. E aí eu vou mantendo isso pelo processo de santificação, né? Aí, por isso que aí tem aquele jargão, meu pastor, bem teológico. Uma vez salvo, sempre salvo. Mas é nessa perspectiva. Aí onde que entra Armínio para fazer o contraponto? Não, mas aí ele saiu da presença. Ele perseverou no erro. Então não, aí ele pode perder a salvação. Então você está vendo que eu estou harmonizando aqui tanto o calvinismo quanto o arminianismo. Para mim eu não vejo confusão nesse negócio de salvação não, irmão. Não vejo isso aqui eu não li em nenhum lugar. Eu estou explicando para vocês. Agora eu harmonizei as duas teologias. Eu acho que, na minha opinião, João Calvino está abordando uma perspectiva e Jacó Armínios está o quê? Abordando uma outra perspectiva. Beleza? Ainda que nós andemos na presença, mesmo assim não é pelas minhas obras. Como diz, não é por obras de justiça feitas por nós, mas pela sua obra na cruz. Efésios 2, 8 e 9 diz: vós sois salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é o quê? Dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. As obras que eu tenho são frutos da minha salvação e não critérios para que eu seja salvo. Quem entendeu? Não são critérios. A minha vida ela é um reflexo da salvação que eu recebi, que Ele me deu. Mas não, agora eu vou salvar porque realmente Ele está guardando. Não, não é por isso. Isso tem que ser uma consequência pela gratidão que eu recebi da salvação em Cristo. E nós temos que testemunhar isso, porque uma pessoa salva, irmãos, ela vai ter que ter fruto. Você não é uma árvore frutífera? Uma árvore frutífera vai dar frutos, né? Frutos de justiça. Eu acho que dá para entender esse ponto, irmãos, que isso é uma confusão na teologia que vocês não têm ideia. Até hoje os calvinistas se degladiam com os arminianos, esse negócio salva, perde, não perde, tá salvo, tá salvo. Irmãos, entenda isso que vai dar bom para você. Ele não vai entrar em vibe. Você assiste um debate teológico sobre calvinismo e arminianismo, é capaz de você sair desviado, porque os dois lados têm argumentos muito contundentes em relação à questão teológica. Então eu achei aqui um meio termo que para mim dá bem dessa forma. Tá bom? Agora é sempre por graça, né? Ninguém é salvo por obras, né? Porque quando eu sou salvo por obras, aí entra o ego humano. Eu fiz, eu consegui. Aí a obra de Cristo fica o quê? De canto. Aí já não é Deus, é o homem. Porque eu consigo, eu faço. Só tem culto se eu estiver aqui. Já ouvi falar isso. Se eu não tiver, não vai ter qualicamp. Quem disse? Tá bom. Agora mas não existe esse tipo de pensamento, né? Ai, Jesus, isso é carne pura. Diga misericórdia, Jeová. Então vamos avançar aqui, ó. Então, como devemos evangelizar, né? O uso da palavra de Deus e o seu estudo constante, né? Que mais? Uma vida correta, aprendendo com o supremo ganhador de almas, com Jesus, né? Então, esse deve ser como devemos ganhar vida, sempre olhando o modelo, né? Ensinado pelo Senhor, né? Bom, deixa eu ver aqui um ponto que eu vou trazer aqui para você. Aqui é sobre uma dica, irmãos, como nós devemos evangelizar. Por exemplo, é ideal que o homem evangelize o homem, né? E a mulher evangelize a mulher, mas também isso não é uma regra, isso não quer dizer que você nunca vai falar para uma mulher. Mas o ideal é que isso aconteça. Se Jesus pensasse assim, não, só vou evangelizar para homem, ele não teria ganhado a samaritana, né? Mas como eu estou falando, mas também agora, porque tem uns abençoados, vou fazer campanha, já viram, meu irmão? Jesus, não vou nem falar. Teve um que passou, irmão, um vendaval que graças a Deus passou, ele foi longe, graças a Deus. Ele ia lá nas redes sociais, meu pastor Adenildo falava assim, e aí, Lorona, ungidona, onde é que eu vou fazer essa campanha aí na sua casa? Eu falei, meu Deus, Senhor. Ai, Jesus, eu olhava aquilo e ligava, meu irmão, que negócio de ungidona é isso, meu irmão? Aí teve um dia que um estava com a gente também, aí a irmã, maior intimidade, comentando, aí eu falei, varão, que intimidade é essa lá nas redes sociais lá, irmã? Tô com tanta saudade de ti, varão. Aí falou assim, não, é porque a gente tinha uma amizade antiga. Eu falei, meu amigo, mas você é casado, meu amigo? Meu irmão, exclua lá, pelo amor de Deus, tá pegando mal, todo mundo tá vendo isso.
Aí, ô Jesus, só o sangue, diga misericórdia, Jesus. O pastor tem que estar de olho nisso, irmãos. Tem que estar de olho nessas coisas. Aí teve um dia um líder lá postando sem camisa, aí com tatuagem, antigamente, né? Aí falou, oh, meu Deus do céu, o que eu não ensinei que esse homem não entendeu? E a gente tem que ter esse cuidado, né? Essa preocupação, né? Só a graça. Me mandaram até um vídeo. Ô, se eu tenho misericórdia. Não, irmãos, eu brinco assim, mas eu peço misericórdia. Que a gente não tem que desejar mal de ninguém, né? Mas, assim, é muito triste, né, irmãos? É muito triste a gente realmente não levar a sério, né? O evangelho, assim, a gente tem que levar a sério. Tem pessoas assim que estão, irmãos, sabe, assim, são... Oh, meu Deus, deixa Deus trabalhar, né? Então, assim, nós não temos preconceitos, né? Às vezes, por exemplo, a gente põe barreiras, né? Para falar do evangelho. Que não tenhamos barreiras para falar do evangelho. E nunca se afastar, né, do assunto da salvação. Ainda que nós tenhamos amizade, convidamos as pessoas, aconselhamos, né, casais, falamos sobre isso, querido, nunca fuja do assunto da salvação. Porque quando a pessoa ela é salva, ela muda, irmãos, ela muda. Quando você prega a salvação, você confronta em relação à salvação, a pessoa muda. Ela vai mudar para bem, eu quero dizer, mudar para o bem, deve ter uma vida transformada. Porque qual é a salvação? Eu entendo que eu sou pecador e que eu preciso mudar. Né? E essa mensagem, irmãos, não mudou. Diga, essa mensagem, diga, ela não mudou. Amém? Então nós não devemos atacar, achar defeitos, né? Evitar discussão. Irmãos, pensa numa pessoa que gostava de discutir, era eu. Rapaz, eu não perdi a oportunidade, irmãos. Estou lhe dizendo. Eu já fui debater com as testemunhas de Jeová, há muitos anos atrás. E aí eu lá com os anciãos lá, e eu pá, em cima. Lá na rua, e não, bora, e palavra. Aí eu tava com a Bíblia apologética, né? Os argumentos, gente. Deixa eu ver essa Bíblia aí. Eu falei, pode ver. Tá explicado, né? Você tá me confrontando. Eu falei, você não tem um livro de você, eu tenho o meu. Então, mas eu não perdi a oportunidade. Mas aí Deus, a gente começa a amadurecer, a gente começa a ver que a Bíblia não é para ficar brigando, discutindo. Então a gente tem que ter sabedoria. Então eu comecei a ir por outra linha, né, para evangelizar, para falar. Hoje eu estou mais calmo. Quem quiser aceitar, amém, mas também não desisto. Continuo falando o amor de Deus. Amém, queridos? Eu pensava que o meu argumento, meu Deus, a gente é muito, né, vaidoso nesse aspecto, né? Fazia briga até por e-mail, irmãos. Eu pegava uma lista e mandava um monte de negócio de evangelização e depois vinha um monte de e-mail respondendo: arranque meu nome da sua lista e não sei o quê. Não, porque aí quando entrava no assunto de Maria, não, porque Maria é salvadora. Eu falei, me prove na Bíblia que Maria. Eu ia me discutindo. Aí você nunca leu no versículo tal. Aí a pessoa respondia de lá, irmão, discutia até por e-mail, não sabia nem com o que eu estava discutindo. Aí eu falei, meu Deus, só o Senhor, né? A gente tem aquela gana, né, de falar de Jesus, né? A gente pensa que é a gente que vai produzir a salvação da pessoa, mas não é. Mas precisamos falar, né, com amor, né, com testemunho. Amém, queridos? Bom, nós temos vários exemplos de pessoas que foram evangelizadas por Jesus, por exemplo, Nicodemos, Zaqueu, a mulher samaritana, o cego Bartimeu, e aí vai, né? Você sabe que Jesus ele foi o grande, né? O grande pregador, o pregador de excelência, né? Tem até, irmãos, uma história que é bem interessante, quando Jesus ele ascendeu aos céus, o anjo Gabriel recebeu ele e ele falou, e aí, Senhor, como é que foi a obra lá na terra? Ele falou, tudo certo, tudo tranquilo, tudo resolvido. Aí ele fala assim, mas aí a obra ficou com quem? Ele falou, deixei com 12. Com 12 vai dar conta. E se eles falharem, não tem outro plano? Ele falou assim, não, esse é o plano. Esse é o plano. Porque se não fosse, eu tinha errado. E não é verdade, ele deixou com 12, irmãos. Depois ficou com 120, né? Porque o dos 12 multiplicou para 120, né? No cenáculo, mas deixou a obra com a gente, né? Então nós temos que continuar, né? Esse grande legado. Bom, queridos, alguns critérios importantes para nós sermos ganhadores de almas é aquilo que a gente sempre fala, é ser cheio do Espírito, é preciso ter uma vida de oração, apresentar os alvos da nossa oração. O que mais? Ter fé na operação da palavra de Deus. Por exemplo, por mais simples que um texto bíblico possa ser, crer, irmãos, que aquela palavra semeada, ela vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. Eu vou confessar aqui uma dúvida que eu tinha. Eu falo assim, mas a baleia engoliu mesmo Jonas? Eu ficava, irmão, nesse dilema, mas meu Deus, não tem como baleia engolir Jonas. Aí depois diziam que era um grande peixe. Foi um grande peixe, que a gente não conhece, pode até ser, né? Ficava pensando. Aí, recentemente eu descobri que foi descoberto, né? Foi explicado que existe uma espécie de baleia que existiu,
que ela podia engolir um ser humano e ele ficar normalmente ali, sem ser digerido. Ia ficar por dias ali. Está vendo? A ciência provando que a Bíblia está mais uma vez certa. Obrigado, Senhor, porque você tirou essa dúvida do meu coração. Não, porque tem algumas coisas que você olha e você fica incrédulo. Será que isso aconteceu mesmo? Mas como, Jesus? A gente quer entender com a mente, né? Mas com a mente você não vai entender, você vai aceitar pela fé. Se a Bíblia diz que Jonas foi engolido, então por que ele foi engolido? Na verdade, não tinha como ser de outra forma, né? Bom, apóstolo, e se o mosquito tivesse engolido Jonas? Eu acreditava do mesmo jeito, irmão. Hoje eu acreditava do mesmo, mas... Depois descobre que havia um mosquito gigante, né? É o mosquito da era dos dinossauros, né? Não é pré-histórico. Não tem, irmãos, aquele peixe aqui pré-histórico nosso, que é o bodó? O bodó é um dinossauro, irmão, se você não sabe. Não tem como não ser um dinossauro, o bodó. O bodó é um dinossauro. É chamado de cascudo em outras regiões, né? Cascudo, né? O que mais, irmãos? Olha só, é preciso ter amor. Apresentação pessoal, né? Você chega lá todo destruído, aí vai pregar Jesus. O cara vai olhar assim, que mudança esse Jesus fez, né? Então a gente também tem que ser coerente com aquilo que a gente prega, né? O uso da fala, né? Nós precisamos realmente ter a palavra de Deus nos nossos lábios, né? Não é metralhar a pessoa com a palavra de Deus, assim, não dá tempo da pessoa responder. Não, calma, compassadamente. Poxa, a Bíblia fala sobre isso, também fala sobre isso. Olha essa questão que você está levantando, o texto bíblico também fala isso. Irmãos, eu metralhava, irmãos. A mãe tá ali, um dia a mãe teve que me apartar do sistema de Jeová, irmão. A gente se embola ali. Mas menino, sai daí, menino. Teve que gritar comigo. Diga assim, só o sangue. Olha só que coisa importante também, manuseio prático da palavra de Deus, temos que aprender a manuseá-la, né? O uso de folhetos e leitura em geral, né? Literatura em geral. O evangelista Mário preparou aqui esses folhetos, e aí também faz personalizado, quem quiser, né? Tem até o endereço da missão, tudo bonitinho aqui, né? Quem quiser. Fica legal também para panfletar. Eu vou já tocar nesse assunto aqui para vocês. Vocês vão entender aqui que o pastor Sam já faz aqui na congregação aos domingos. Tem sido uma benção. Com a pastora Dami e os demais líderes com ele. Olha só, aí quais são os resultados da evangelização? Quando nós evangelizamos, vai ter resultado? Vai ter resultado. Nós estamos semeando. Pode ser que aconteça imediatamente, pode ser que leve meses, pode ser que leve anos, mas vai dar resultado. Nós temos que crer nisso. Qual é o primeiro resultado? Crescimento da obra de Deus. Vai ter crescimento da obra de Deus? Vai ter. Vai ou não vai? Vai ter crescimento da obra de Deus. O que mais? Vai haver maior paixão pelas almas? Vai haver. Porque, irmãos, pensa comigo, não é maravilhoso quando você evangelizou, você vê aquela pessoa chegando com a família? Irmãos, eu me alegro, você não se alegra com isso? Não, eu acho que todos nós, irmãos, poxa, é muito maravilhoso. Você assim, se você pudesse, assim, você preparava uma cadeira especial, assim, para aquela família que está chegando. É muito legal, irmãos, ganhar a vida para Jesus. Aí chega assim, poxa, o pastor Danilo foi ali, me deu uma palavra, abençoou minha vida, meu coração, com a pastora Tami, chegando naquele momento ali. Poxa, isso é maravilhoso, irmãos. É muito bonito. Poxa, meu irmão, só que nós temos que pagar um preço por isso, né? Vai ter resultado? Vai. A gente quer ver isso? Quer. Mas isso vai ser uma consequência do que nós estamos falando antes, que nós devemos fazer. Amém? O que mais? Vai haver fortalecimento na fé? Vai, porque você vai olhar e você vai ver que aquilo está acontecendo, que você crê, né? Você está falando. O que mais? Vai estimular os irmãos? Vão, porque, poxa, olha o pastor Sam que está todo domingo aqui em frente da igreja, está evangelizando. Olha as pessoas que estão vindo. Olha os jovens estão em dia de sábado, antes da rede evangelizar, trouxeram famílias. Domingo aconteceu, né? No sábado, domingo vieram, né, André? Vieram, né, no evangelho que vocês fizeram. E no domingo a família inteira estava aqui, irmãos. Tremendo, tremendo isso. Fiquei impactado, falei, meu Deus, como Deus é maravilhoso, né? Bom, agora o que nós devemos ensinar? Uma das coisas, irmãos, claro, isso aqui não é uma ordem, tá? Mas é uma coisa que nós temos que afinar no nosso discurso. É o plano de salvação. Nós temos que falar para as pessoas que as pessoas precisam ser salvas. E a salvação está em quem? Em Cristo Jesus. Fazer discipulado com estudo bíblico, com as devidas aplicações na vida prática. Então, assim, Deus vai te dar as estratégias, mas isso deve existir. O quê? Discipulado com estudo bíblico, pregação,
é aconselhamento, sempre focando na palavra de Deus. A pessoa não vai ser guiada, porque o pastor falou, não, é porque ele disse que a palavra faz isso, então eu vou seguir a palavra que ele me disse que era para mim fazer, né? Fazer aconselhamento para trazer cura interior e aplicar o evangelho na vida diária. Uma coisa que eu aprendi com o Bispo Carlos, quando ele fez o discipulado lá, né, o seminário de discipulado, que nós precisamos gravar, e eu quero que vocês deixem isso muito claro diante de vocês. O nosso papel como líderes para evangelizar, primeiro, é para ganhar as vidas e também trazer cura interior para as pessoas. Ao mesmo tempo que você aconselha, trazendo cura, você também está levando a palavra de Deus. As duas coisas, elas andam em sincronismo. Não adianta a gente encher a pessoa da palavra de Deus, mas ela não sabe aplicar a palavra de Deus na vida dela. E era isso que talvez muitos de nós vivemos. Talvez, por exemplo, eu fui, vocês sabem, né? Não vou comentar, mas fui de uma outra religião cristã, que lá era pregado o evangelho, mas nós nunca aprendemos a aplicar a palavra de Deus. Onde eu vim aprender na religião evangélica, na fé evangélica. Aprender a aplicar a palavra de Deus. Então, nós precisamos ensinar as pessoas a aplicar a palavra de Deus. Quando nós aplicamos a palavra de Deus, aí vem a mudança. Que nós vamos falar na terceira ministração e nós vamos encerrar aqui, tá? Vamos que vamos. As vidas, ao virem à igreja, é importante integrá-las aos NEFs, né, na participação dos cultos, fazer um discipulado individual, né, com as lições bíblicas, visitar, ajudar nas dificuldades, enfim, por isso eu coloquei lá um pontinho, tudo que nós podemos fazer para ajudar aquelas pessoas. Cada pessoa você vai entender o dilema daquela pessoa primeiramente, e depois você vai ajudar e ir aplicando o evangelho. Então isso é o nosso evangelismo pessoal que nós devemos ter sempre em mente, né? Que mais aqui, ó? Temos o que é necessário para se desenvolver no evangelismo pessoal. Primeiro, uma profunda e sincera vida de devoção e piedade a Deus. Se eu não me dedicar a isso, queridos, vai ficar só na empolgação. Porque quando você está cheio, irmãos, é tudo muito mais natural. Por isso que eu estou focando muito, queridos, nós possamos estar lendo o plano de leitura anual. Se você não está fazendo, comece. Se você está fazendo, permaneça, continue, persevere. O Bispo Carlos nos contou uma certa feita, como ele está de férias, nosso bispo, né? Sobre uma estatística muito triste, né? Que muitos pregadores só pegam a Bíblia no dia que vão pregar. Querido, a gente não pode enganar o Espírito Santo. O que eu prego no altar tem que ser só uma consequência do que eu faço na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sábado. E começa pela leitura sistemática da Bíblia. Eu preciso estar me enchendo. Irmãos, quando eu vi o reverendo Hernandes Dias Lopes dizer o seguinte, eu fiquei impactado. Perguntaram para ele assim: reverendo Hernandes, quanto tempo o senhor leva para preparar uma pregação? E olha que o cara que nem o nosso apóstolo Médio, desde os 18 ele já era pregador e já era, né? Ele falou assim: eu levo em média 8 horas para preparar um sermão. 8 horas. E um homem, irmãos, que conhece Bíblia assim, que escreveu é um gigante no comentário bíblico e na pregação expositiva. O cara é um gigante. Ele leva 8 horas para preparar um sermão. Aí eu te pergunto, como é que o crente vai pegar a Bíblia no domingo, o pregador, vai ler alguns versículos, ele vai se encher? Como é que Deus me explica como Deus vai transbordar? Como as nossas igrejas vão se encher de vida sedentas, irmãos? Não vai acontecer. O discípulo não faz o discipulado dele. Aí como que ele vai conduzir um NEF? Como é que ele vai ganhar vidas? Não vai acontecer. Vai ficar só naquele ativismo. Bora fazer e tal, aí aquela empolgação. Mas não tem essência. O que nós estamos tentando trabalhar é que nós sejamos cheios da essência. Quando nós estamos cheios da essência, aí, irmãos, fica mais fácil. Fica mais fácil. É difícil, porque você vai ter que dedicar pelo menos 1 hora no seu dia, 40 minutos, 30 minutos para fazer sua leitura. Mas a nossa vida é essa. Irmãos, se você está em Jesus, não tem volta. Diga assim para o seu irmão: ei, não tem volta mais não. É para a eternidade, irmãos. E eu quero estar com Jesus lá, irmão, porque se já é bom você ver ele aqui, quanto mais lá na eternidade. Amém, irmãos? Bom, vamos avançar aqui. Agora, por que a igreja muitas vezes ela não crê? Desculpa, porque é necessário, né? Continua aqui. Amor por vidas e ter contato e amizade com os não salvos. Eu botou o Szinho aí, por lá. Os não salvos, né? Então nós precisamos ter esse contato. Né? Deus me repreendeu esses dias, né? Porque lá na rua de casa, eu confesso que eu tenho pouco contato com os meus vizinhos. E aqui tem em frente de casa, ela quer me bater. Aí fica mais difícil. Né? Mas a gente ama. O Espírito Santo falou assim: leve um bolo para ela. Eu falei: mas era uma palmatória? Eu falei: não, bolo
bolo meio de comer, leve um presente para ela, mostre que você é cheio de Jesus. Aí eu tô esperando um dia para levar lá um presente para ela, E assim tem uns vizinhos que são difíceis, gente, sabe? Aí depois eu fiquei pensando, lembrando da minha apóstola, né? São os esmeril que Deus põe. É o esmeril francês, irmão, o esmeril bravo, aquele você mete e sai desbastando tudo. Né? Quem já trabalhou com moto esmeril sabe o que eu tô falando, né? Afiou uma ferramenta, então nós somos aprimorados. Né? Então diga assim, eu preciso ter contato. Irmãos, e tem vizinho assim que é só o sangue de Jesus, estou lhe dizendo, irmãos. Mas precisamos amar. Aí Deus me repreendeu. Aí hoje eu tenho tentado ter mais contato. Bom dia, shalom, olá. E aí, irmão, tudo bom? E aí, pastor? Aí eu estou tentando ter mais um contato, porque a gente precisa aumentar a nossa network. Vai que um dia eles aparecem aqui, né? Então, eles podem aparecer, né? O Nef, olha aí minha apóstola, né? Estamos só... Eu estou tentando, irmãos, me dobrar, né? Mas a gente vai conseguir chegar a um NEF lá pelo São Jorge. A gente está precisando de um NEF com São Jorge. Podia fazer um NEF rotativo, né, minha evangelista? O NEF dá uma volta lá pelo São Jorge, né? Olha só, agora, por que a igreja, muitas vezes, ela não cresce, a igreja? Primeiro, a primeira impressão é a que fica. Claro que não é uma regra, mas muitas vezes sim. Porque se você tem um tiro e o tiro não vai no alvo, você perde. Então, qual é o nosso alvo? Entra uma pessoa, vamos bombardear com amor, realmente. Vamos lá, cumprimentar, irmãos. Ó, eu exortei alguns líderes nossos numa reunião que eu fiz. A gente chega na congregação, é eu que tenho que dar shalom para o líder da igreja. É eu que tenho que dar shalom para os irmãos da igreja. Não, se você é o anfitrião aqui, você tem que receber bem as pessoas. É obrigação, irmão, o ministério de louvor descer para cumprimentar os nefes, o pastor, a pastora, o evangelista, quem está todo mundo. Meu irmão, seja bem-vindo, é muito bom ter você aqui. Sinta-se em casa. Bombardeie ele com amor, irmãos. Imagina o seguinte, você chega para visitar uma casa. Aí, primeiramente, o cara tá lá na cozinha e fala assim, entra aí, ó. Aí tu entra assim, né, e fala assim, senta aí o cara te deixa lá sentado. Eu te digo, você volta nessa casa? Eu não volto de jeito nenhum. É que nem o Neirinho, de jeito nenhum. Então não volta, porque né, fica chato. Então a gente precisa receber bem, né? Você quer uma água, olha aqui é o banheiro, olha, você pode sentar ali, assim. Então precisamos receber bem. Aí vem a pessoa, que já é uma luta, irmão, a pessoa vira a igreja. E a gente comete essa falta. Aí, minha apóstola, fica difícil, eu estou sendo sincero. Não espere o pastor mandar, vá lá, meu irmão, shalom, poxa, como é que é o seu nome? Eu, prazer, eu sou fulano, isso é maravilhoso. Vamos avançar. Algumas igrejas não são calorosas, né? Precisamos receber bem, né? Assim, com alegria, né? Essas pessoas. Uma placa, né? Às vezes o jovem aqui na rede faz uma placa, seja bem-vindo, Jesus te ama, isso é muito legal. A bispa prepara junto com os irmãos aqui, põe um chocolate, põe uma frase, põe na embalagem para a pessoa se sentir bem. Olha, eu fui numa igreja lá em Natal, Rio Grande do Norte. Aí quem visita a igreja, pastor Danilo, ganha um Vault, né? Vault. E aí, para tomar um cappuccino, lá vai para uma área lá, olha o negócio bem. Quem tá visitando, entrega o Vault, vai tomar um cappuccino lá, não sei. Rapaz, um dia que entregaram o Vault, era a segunda vez que eu tava indo. Aí poxa vida, eu não vou dizer que eu tô visitante, que eu vou estar mentindo, né? Então. Aí até minha criada falou, né? Vai lá, não, mas eu tava aprendendo, a gente aprende, troca experiências, né? O que mais, queridos? Esse visitante se sentirá deslocado no meio de um grupo fechado e não voltará. Ele vai chegar aqui e vai ver, irmão, aqui não é meu lugar. Né? Então, irmãos, a marca da missão, eu digo, é o amor. Vou ser sincero. Nós temos que amar uns aos outros, de fato, receber bem, ter carinho, um carinho verdadeiro. Irmãos, porque Jesus falou que nós seríamos conhecidos pelo quê? Mas essa obra está sendo movida por quê? Essas boas obras, esses frutos? Pelo quê? Pelo amor. Vós sereis conhecidos pelo amor, se vos amares uns aos outros. Irmãos, o amor que sai do seu coração vai impactar outro coração. Amém, queridos? Olha só, uma igreja precisa ter uma equipe de recepção, né? Bem acolhedora, isso é bastante importante. Vamos avançar aqui. Olha só, que importante. Agora é importante, né? Nós também fazer um trabalho de consolidação. E a consolidação é importante levar para o NEF, como eu falei.
ter um compromisso, falar, não, eu vou te visitar, vou fazer um discipulado, vou ensinar a palavra de Deus para você. Então, ter esse compromisso, diga assim, é fundamental. O crescimento da igreja, ele é aprimorado quando cada um se torna parte do corpo. Todos nós precisamos sentir parte do corpo, amém? A igreja precisa do quê? Treinar a liderança, né? Treinar, instruir. Talvez não precisa ser necessário, pode ser um treinamento, claro, de meses, mas também pode ser aquele treinamento contínuo que a gente faz, alinhando, tem que ter sempre alinhamento. A liderança tem que estar sempre fazendo alinhamento, conversando, chamando, como nós estamos fazendo aqui. Vamos avançar aqui. O que pode destruir o evangelismo pessoal? Querido, nunca fale mal, querido, do ministério. Nunca fale mal do pastor, né? Mal da liderança. Resolva as situações, mas não fique falando mal, jogando indireta. Irmãos, eu digo para você, nós já tivemos experiências muito negativas. O pastor Denildo teve numa congregação que nós tivemos um problema muito sério, né, meu pastor? Ele viu de perto como é complicado quando nós acabamos dando mau testemunho, né? Teve uma pessoa que passou aqui pela congregação, e eu falo isso porque tem que servir como exemplo para nós. Me precipitei em ordenar uma pessoa, ela saiu daqui. E ela saiu atirando, irmãos, para todo lado, inventou histórias, inventou situações, me amaldiçoou. A pessoa, irmão, causou um problema, irmãos. Eu falei, meu Deus, não adianta brigar com a pessoa, deixa Deus tratar. E aí a pessoa saiu aqui pelas redondezas da igreja, irmãos, falando mal, uma série de coisas. Aí eu falei, meu, é muito triste, porque, irmãos, eu falo para você, eu não venho do São Jorge para brincar aqui, irmãos. Eu digo, eu não venho, eu venho para falar, para ajudar, para fazer a diferença. É muito triste. E aí joga por terra todo o trabalho que a gente faz. O pastor Denildo viu de perto essa situação de uma congregação que houve muitos danos e como as pessoas naquela área, irmãos, ficaram feridas. Claro que, como eu falei aqui, foi uma coisa isolada, graças a Deus. Mas lá, infelizmente, foi uma coisa que pegou uma dimensão muito grande por conta de testemunho, de falar mal e isso e aquilo, irmão. Houve um estrago imenso. Lavar roupa suja no púlpito, né? Púlpito é para pregar. Claro que eu dou alguns exemplos aqui, irmão, mas eu me esforço para não lavar roupa suja. A gente exorta em amor, mas a gente tem que ter cuidado. Porque tem pessoas aqui, né, que nem falam, não, esse tipo de palavra não fale, irmãos. Não fale. Chegue com a pessoa e resolva, mas não jogue, lave roupa suja. Porque tem pessoas que falam e magoam a gente aqui. Não é para falar isso. Roupa suja no altar, diga assim, não se lava. Amém? E nem em grupo do WhatsApp, né, irmãos? Aí as questões importantes sobre salvação, né? A soteriologia e a martiologia, que são doutrinas, né? A doutrina da salvação e do pecado, que você, no evangelismo pessoal, você vai diluindo isso aí. Você não vai fazer um curso teológico para a pessoa ser evangelizada. Você não vai fazer isso, que não vai entrar. Você dilui essa doutrina na sua pregação ali que você está falando. Olha, é importante ser salvo, tomar uma posição, deixar o pecado, essa vida que você está levando não é legal. A Bíblia fala sobre isso. Aí você vai nessa pegada aí. O que eu coloquei aí é, na verdade, o que eu já falei já no início ali, né, no meio da palavra. Se você se considera uma pessoa salva, porque eu preciso ter essa salvação para me falar, irmãos. Se você alcançou a salvação, como que você não vai falar da salvação para outras pessoas? Irmãos, eu dou o exemplo do meu pai. O meu pai, ele era maçom. E assim, era um cara assim, muito de leitura, sabe? Eu admirava meu pai nesse ponto. E tenho muitos primos que se formaram, né, professores de história da UFAM, que viraram advogados, gerentes do Banco do Brasil, engenheiros, que pelo testemunho do meu pai, quando eles eram crianças, eles testemunharam isso no enterro do meu pai. Falou, não, o tio José, eu sou isso porque eu ia na casa dele, eu admirava, ele botava o disco dele para ouvir aquelas músicas clássicas, ele tinha aquela estante de livro. Eu falei assim, quando eu crescer, eu quero ser que nem o tio José, assim, leitor e tal. Ele era um que dava exemplo, assim, mas ele não conseguia desenvolver uma espiritualidade. E aí eu passei, irmãos, todo esse tempo da minha vida aqui servindo a Jesus, orando muito pelo meu pai. Eu falei, Senhor, salva, Senhor. E nos últimos dias, irmãos, a apóstola está aí. Ele falou, como é que eu aceito isso aí? Foi agora que você vai aceitar. Jesus, né? Lemos Romanos 10 que fala que se tu crês com o coração, com a boca, confessar, ele será salvo. E aí ele confessou, ele aceitou, irmãos, que maravilha. E aí ele fez o tratamento do câncer, né? O linfoma de Hodgkin, que inclusive que é aquele técnico, né? O Carlos Alberto Parreira também está com esse mesmo câncer, né? E o que eu tenho o linfoma de Hodgkin e o não Hodgkin.
O Rhodes é aquele que as células cancerinas são gigantes, parecem olhos de coruja, né? O não Rhodes são menores e não é tão agressivo, né? Meu pai faleceu e aí irmão, tenho convicção que ele foi salvo. E aí sabe o entendimento que eu tive? Quando ele abriu os olhos, irmãos, ele estava com Deus. E quando ele abriu os olhos, irmãos, eu tenho certeza que Deus deve ter falado assim, tá vendo, ó? Meu servo lá na terra aí que foi usado ali, ó. Usei ele pra, né? Quer dizer assim, que eu usei ele, claro. Usei o meu servo lá na terra para você estar aqui comigo. Eu fico imaginando a alegria do meu pai lá, irmãos. E aí ele fala assim, calma que vai chegar a hora dele de vir para cá também. A mamãe depois foi também tocada, foi batizada e está aí conosco também na mesma caminhada com Jesus, irmãos. Foram falar mal lá na loja para a mamãe dos evangélicos, irmão. Rapaz, pere lá. Você respeite os evangélicos. Defendendo, crente. Eu falei, ô glória. Ela falou, não, irmão, não pode generalizar, não, dizer que crente é assim, assado, não, irmão. Tem crente que é homem de Deus. Aí ela começou a defender. Eu falei, olha, aí é servo, aí é defendendo o evangelho, né? Então, assim, é importante não julgarmos, né, contra a salvação dos outros, já falamos, né? Que mais? É importante ter uma vida, né? Importante ter uma leitura da vida de cada um, né? Se não são salvos ou, né, afastados, né? E é importante saber entrar no assunto que eu já falei para vocês. Eu finalizo aqui dizendo o seguinte, duas coisas aqui para finalizar. 2 slides para finalizar, quero dizer. Primeiro, quer dizer o seguinte, algumas sugestões de evangelismo pessoal mais prático aqui. Primeiro, eu queria que os pastores fizessem uma escala de evangelismo todo domingo antes do culto. Você vai escolher 3, 4, 5 líderes, você vai fazer uma escala e eles vão estar evangelizando todo domingo em frente do culto, da igreja, antes do culto. Por quê? Porque é bom ter alguém ali chamando, convidando, dando uma palavra. O que eu vou usar, pastor? Você vai usar o folheto para evangelismo, amém? E a palavra de Deus. Irmão, tá tudo bem com você? Como é que tá a família? Posso deixar uma palavra para você? Você quer que eu ore por alguém específico? Você quer que eu ore por você? E assim vai. Olha, nós temos aqui culto, daqui a pouco vai começar. Você não quer vir assistir? Vai ser bênção. Tem uma palavra para a sua vida e você vai nessa pegada. Amém, queridos? Aí um dia uns evangelistas estavam aqui conosco, nossos líderes, e falaram assim, poxa, mas não tinha panfleto nesse dia. Eu falei, meu filho, tá aqui, ó, o maior panfleto, meu filho, a Bíblia. Aí eu disse assim, vai nessa passagem aqui para você pregar para eles, Mateus 11, 28, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, vos aliviarei. Dê essa palavra para eles. Aí daqui a pouco eu estava com a Bíblia assim. Ei, irmão, olha aqui, irmão. Olha só o que Jesus disse para você. Pois é, irmão, vai ter culto. Olha que palavra, Deus quer confortar teu coração. Eu falei, eita glória. Aí tem quando engrena a sexta marcha, agora os carros são de 6 marchas, né? E foi embora. E bênção. Então faça essa escala. Vai ser bênção, uma escala de evangelismo todos os domingos antes do culto. Isso é bênção. A gente precisa ir. Diga, nós precisamos ir. Aí aqui nós temos um desafio que eu quero deixar para todos. Olha só. Tá aparecendo aí, né? Obrigado, filho. Olha só. Eu queria que todos aqui, irmãos, sem exceção, que você tivesse um comprometimento, olha só, de trazer uma vida para Jesus, discipulando-a e consolidando-a em 2024. Eu quero lançar esse desafio para os pastores, para os evangelistas. Se você já faz glória a Deus, continue. Para os discípulos, eu quero lançar esse desafio. Você precisa ganhar vida para Jesus. Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Quando nós estivermos diante do tribunal de Jesus, tem 2 coisas que nós vamos ser cobrados. 2 coisas. A primeira, o nosso caráter. Se realmente nós vivemos conforme aquilo que nós, recebemos como salvação aqui na terra. E segundo, irmãos, vai ser vida. E aí, cadê as vidas? Era para ganhar, era... Aí, querido, provavelmente, talvez nós estejamos do lado daqueles que vão ouvir bem assim, afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Como que você tem um caráter de Jesus e não ganhou uma vida para Jesus? Seja sincero, irmãos, eu falo aqui, agora posso estar quebrando um pouco a ética, mas não vou quebrar muito, mas vou falar porque é bênção. Conheço pessoas aqui na congregação, líderes, que já estão anos, nunca trouxeram uma vida para Jesus. O dia Deus me incomodou com isso. Eu falei, não, eu tenho que mudar isso aí, eu não posso seguir esse caminho não. Já confrontei a pessoa, conversei, vamos ganhar vida.
Aí a pessoa cisca para lá, cisca para cá, mas não traz vida, irmãos, incrível. A pessoa não consegue entender isso. Ela não consegue entender isso. A gente tem que trazer vida, irmãos. Nós temos que ter vida. Irmãos, ó, estamos em janeiro, né? Será que em dezembro, irmãos, nós não vamos ter vidas para levar para o Qualicamp? Pensa comigo, meus pastores, se todos se envolverem, vai dobrar o número de pessoas na igreja. E se você ganhar umas 2? Mas também não é ganhar, esquecer e agora o pastor que cuida. Não, você, pastor, eu vou discipular, eu vou colocar no NEF, eu vou fazer o estudo bíblico, tem as lições, eu vou preparar para o Qualicamp, eu vou levar... Irmãos, vamos entrar nesse propósito. O pastor já está ganhando, ele sabe, o pastor sabe que é missão nossa, eu tenho certeza disso. Mas eu quero que todos nós entremos nesse propósito. Você topa esse desafio? Eu estou lançando esse desafio para você hoje, nessa noite. De você ganhar uma vida, irmãos. Então como é que eu começo, apóstolo? Você vai começar primeiro orando por essa vida. Se você não conhece, eu me mostra. Deus vai trazer, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus não vai entregar vidas para quem não quer cuidar. Diga lá, pensa comigo, você vai dar um discípulo seu para outro cuidar se você vê que aquela pessoa ela não quer cuidar de vidas? Eu não entrego, irmãos. Agora, se eu vejo que a pessoa cuida, é comprometida, eu tenho o maior prazer. Irmão, cuida. Vamos lá, filho, você vai deixar o seu filho com alguém que não tem responsabilidade? Não deixa, pode deixar até que não tem gente, já fica com medo, né? Às vezes, meu Deus, meu filho, né? Eu nunca fiquei longe, né? Meu filho, uma tarde, né? 1 hora longe do filho. Oh, meu Deus, meu filho. Está preocupada, né? Então, vamos trazer isso para o nível do discipulado. Eu preciso ganhar vidas. Beleza, você já recebeu, está cheio. Você já está no NEF participando. Então, querido, vamos começar agora a pensar em ganhar vidas. Não se enche, não fica só cheio. Beleza, se enche, agora transborde para outras pessoas. Porque senão nós não vamos avançar, nós não vamos cumprir o ID. Vamos cumprir o ID. Amém? Se tiver dificuldade, o pastor vai ajudar. Pastor, estou com um caso aqui, como o nosso obreiro trouxeram uma situação hoje para a gente sentou com a pessoa para conversar. Já estão evangelizando. Irmãos, é assim, ganhando vida. Amém, queridos? Bom, e aí eu falei, né? Preferencialmente homens ganhando homens e mulheres ganhando mulheres. E aí, irmãos, a gente vai começar a quebrar algo que se os homens também se posicionarem, todos os homens, nós vamos quebrar um paradigma. Qual é a quantidade maior de pessoas na igreja hoje? O gênero. As mulheres. Disparadamente. Quase 80% ou 90%. Agora, sabe por quê? Porque nós, líderes, pastores, como homens, nós temos negligenciado o evangelismo para os homens. Quando nós, homens, irmãos, começarmos a evangelizar, vai igualar. Vai vir. Porque os homens são difíceis. A gente tem que ir lá, a gente sabe como ganhar os homens, a gente sabe como ganhar os homens. A gente sabe. A gente sabe chegar neles, porque a gente é homem. A gente sabe como chegar. Diga assim, nós vamos ganhar os homens. Nós vamos ganhar os homens. Amém? Eu contar outra história aqui, mas deixa, que eu contar história demais. Olha só, sugestão de livros para finalizar aqui sobre evangelismo pessoal. Queridos, eu não conheço livros melhores do que esse sobre evangelismo pessoal. Você precisa ter. O primeiro ali, nós temos os nossos 2, né? Eu falei de soteriologia, que é a nossa apostila de teologia. E nós temos os 4 ali, irmãos, top. A prática do evangelismo pessoal do Antônio Gilberto, da CPAD. O evangelismo pessoal do David Coffield, da CEPAL. Curso de evangelismo pessoal do E.W. Kenyon. E esse aqui também, Esforça-te para ganhar almas, do Orlando Boyer. Esse livro é sensacional. Na verdade, é um discipulado para você aprender a ganhar vidas. Se você quiser, eu mando. Eu tenho todos esses livros em PDF. Gente, ó, você lê aquele lá, a prática do evangelismo pessoal. Vou colocar em ordem de leitura. E o esforço para ganhar alma é um discipulado para aprender a ganhar vidas. Irmão, é uma receita de bolo. Só faz. Estuda, lê o livro, é rapidinho, é gostoso de ler e faz. Exatamente, dá certo. Irmãos, acho que ele é um americano, né, que se naturalizou brasileiro, uma coisa assim. O Orlando Boyer, né? Ele tem dicionário dele, é um cara sensacional. Sensacional, já falecido, fez vários comentários bíblicos. Um grande ganhador de almas. Um grande ganhador de almas. E também, irmãos, ninguém nasce aprendendo a evangelizar, né? A gente tem que aprender a evangelizar. Amém? Por isso que Jesus ensinou os seus discípulos, né? Tá bom? Então, queridos, é isso por momento, tá? Vai ter mais um intervalo, porque tem algo bom pra gente ir mais aí. Tá bom? Em nome de Jesus Cristo, tá? Glória a Deus.